Queridos, nós estamos numa série de mensagens nesses últimos domingos, falando sobre direção divina, a direção, melhor decisão a ser tomada. E nós temos falado sobre isso. Se você perdeu alguma das mensagens dessa série, vai lá, curta a nossa página no YouTube e você pode então ter acesso. A primeira mensagem da série foi sobre a melhor decisão a ser tomada. Que história você vai contar para o seu futuro? Que você está fazendo de escolhas hoje que você vai tomar e contar a sua história no seu futuro. A segunda mensagem da série nós falamos sobre aprendendo a parar. Semana passada nós falamos sobre ficar ou fugir. E hoje eu quero compartilhar com vocês sobre ouvir no Espírito. Diga comigo, ouvir no Espírito. Eu quero, antes de começar a palavra, agradecer Fábio e sua esposa. Eles são pastores da Zoe, ali na Fazenda Rio Grande, são amigos queridos do meu coração, discípulos do Cezinha, lá de Laranjeiras, e eles estão aqui conosco nessa noite. A igreja dele foi para um evento lá em Laranjeiras, eles não puderam estar e vieram cultuar conosco. Então, obrigado, Fábio, amo vocês de todo o nosso coração. O Fábio pedala para valer, né? A gente acabou pedalando uma vez junto, mas eu não pedalei, ele pedalou, eu só sofri. Então, ele é uma grande bênção. Queridos, ouvir no Espírito. Eu quero compartilhar com vocês nessa noite que na jornada para ouvirmos a direção divina, é tão importante a gente ouvir de Deus. E como nós podemos desenvolver a questão ouvir a voz de Deus? Porque esse é o desejo de quase todos nós. Se há um Deus tão bom, às vezes a gente até ouve a história de Abraão, e quantas vezes no começo da minha caminhada da fé eu dizia, mas que Deus é esse que pede para alguém sacrificar o seu filho? Se sacrifício é pecado, como ele pediu? Na verdade, Deus nunca queria o sacrifício, Deus queria o coração de Abraão. Prova disso, que no livro de Hebreus, no Novo Testamento, o escritor aos Hebreus diz, Abraão estava indo oferecer seu filho, porque sabia no seu coração que Deus era capaz de ressuscitá-lo dentre os mortos. Olha a fé desse homem chamado Abraão, algo fez com que ele ouvisse a voz de Deus e confiasse. Como a gente conhece a voz de alguém? Como a gente sabe que aquela voz é daquela pessoa? Quando a gente conhece essa pessoa, quando a gente tem relacionamento com essa pessoa. Você não conhece voz de desconhecido, você não sabe o timbre da voz do desconhecido. Eu não sei como você tem memória para ouvir a voz de pessoas. Minha esposa é assim, ela fecha os olhos e ela pode ouvir a voz assim, ela diz, é fulano de tal. Eu não tenho essa percepção. Mulheres talvez sejam um pouquinho mais peritas para isso, né? Elas são peritas em muitas coisas, eu sei disso, amém Jesus por elas. Mas como a gente consegue saber o timbre da voz? Eu sou casado com essa mulher há 21 anos, eu sei quando ela está brava, o timbre da voz dela é um. Quando ela está meiga, o timbre da voz dela é outro. Quando ela está carinhosa, o tom da voz é outro. E algumas pessoas, quando ela fala uma coisa, ela diz, a pastora está brava. Eu disse, não está. Porque eu sei que ela não está, porque eu a conheço. Quem não conhece pode pensar uma coisa, diz, a pastora está feliz. Não está, ela está brava comigo. Porque você conhece o tom da voz. Não é assim? Seria ótimo se os nossos filhos conhecessem o tom da nossa voz, porque a gente só diz assim, conversamos quando chegar em casa. Não seria maravilhoso isso? Mas a gente conhece, quando a gente se relaciona com uma pessoa. É tão importante nós ouvirmos a voz de Deus, quando a gente se relaciona com Ele, quando a gente se aproxima de Deus, quando a gente está tendo direção divina para a nossa jornada. Então a gente vai descobrindo nessa caminhada. Acabamos de cantar, Ele continua sendo bom. Nós damos um passo de cada vez, aprendendo sobre Deus, vez após vez, crescendo, saindo da imaturidade, conhecendo mais a Deus, ouvindo o coração de Deus a nosso respeito. Mas muitas vezes nós ouvimos outras vozes na jornada.
E queridos, muitas vezes nós pegamos a rota errada, fazemos escolhas equivocadas, entramos em abismos sem fim, nos envolvemos com relacionamentos destrutivos, fazemos escolhas profissionais que vão destruir a nossa essência, e a gente fica perdido, sem prazer de estar naquele lugar, e muitas vezes, como disse algumas semanas atrás, desistimos do que não precisa ser desistido, paramos com projetos que não poderiam ser parados, e fugimos do nosso propósito, tudo isso porque não ouvimos a voz de Deus, e ouvimos outras vozes. Deus nos criou para que a gente pudesse ouvir a voz dEle, conhecer a voz dEle, saber o que Ele tem para nós. Quero dar um exemplo para você como Deus nos criou. Quero chamar aqui 3 jovens, que estejam desse lado para ser mais rápido. 3 jovens, venham aqui, subam. Isso, vem Rodrigo, vem lá, vem. Vamos lá, gente, pelo menos quem se acha jovem. Sobe aí, Rodrigo, muito bom. Isso, venham, vem, ótimo, vem aqui. Então vamos pensar aqui, o Rodrigo é o Espírito, vem aqui, fica desse lado, você aqui e você aqui, isso, quase aqui do lado do Rodrigo, aqui está ótimo, e aqui, está ótimo. Quando Deus nos criou, Ele disse que Ele nos criou espírito, alma e corpo. Ele nos criou em tríplice, para que dentro do homem tem o espírito, a alma e o corpo, que é aquilo que nós vemos. O corpo é aquilo que nós tocamos, que nós damos carinho, que nós agredimos, que nós ferimos com movimentos. Agora, quando Deus nos criou, Ele nos criou para ter comunicação com o homem no espírito do homem. Quando o homem vem para Cristo, aceita Jesus como Salvador, o espírito do homem começa a ter relacionamento mais íntimo com Deus. Ele começa a ouvir do Espírito de Deus, porque Deus é Espírito, e Ele se comunica com o Espírito do homem. Então esse homem começa a ouvir as verdades de Deus, ele começa a estar sensível aos planos de Deus, ele começa a interpretar a vontade de Deus, ele começa a querer agir com os princípios que Deus tem, e é por isso que o homem que ouve Deus no Espírito, ele consegue tirar as mentiras que o mundo coloca a respeito dele. Agora, o homem também é formado com uma alma, ele é formado por sentimentos, por memórias. A alma do homem é aquilo que ele percebe, que ele sente emocionalmente, que ele grava na sua memória. A nossa alma grava tudo desde quando a gente está no ventre da nossa mãe. Quando uma mãe rejeita o filho no ventre, a alma dessa criança já sente, ela já percebe. Então nós vemos desde os pequenininhos de colo, eles já vão percebendo, entendendo, compreendendo, tendo sentimentos daquilo que está ao seu redor. Quando o pai trata a mãe, quando há muita tristeza dentro de uma casa, a violência infantil, tudo isso é perceptível. Na alma, a insegurança, quando há um divórcio, quando há um trauma, quando há um abuso sexual, a alma é marcada, a alma se sente ferida, ela se sente agredida, quando ela é passada por extremo trauma ou medo. Então esse adulto agora, ele tem medo, ele tem insegurança, ele não acredita em si mesmo. Tem muitos homens que acabam não se tornando tudo que Deus planejou eles para serem, porque a sua alma fala demais. Ele volta no seu passado e ele pega tudo aquilo que o passado dele mandou como informação, e ele acaba se tornando uma pessoa vazia. Então o corpo físico, ele manifesta através do toque, do abraço, das lágrimas, do sorriso. Ele sente arrepios quando ele está se sentindo muito emocionado, ele se sente triste, sua face muda. Deus criou o homem dessa forma, mas muitas vezes
o que nos governa não é o espírito. A voz que nós estamos ouvindo não é a voz que entra de acordo com a vontade de Deus. A voz que nós estamos ouvindo, então, nos faz agir, é a voz da nossa alma, é a voz da nossa insegurança, é a voz do nosso medo. Então a nossa vida é guiada, e a direção que nós tomamos tem mais a ver com emoções do que com o plano de Deus, do que com vontade de Deus. Eu conheço muitas pessoas que buscam direção divina, mas estão demasiado ouvindo a voz das suas emoções. E a voz das suas emoções vão sempre fazer você ter prazer a todo custo. Não faz renúncias, não abre mão do seu jeito, não abre mão de quem você é pelo bem do próximo, não abre mão das suas palavras quando você poderia engoli-las para não ferir os outros. Então o que acontece é que as nossas emoções nos governam, nos dominam. Tudo isso porque nós percebemos, sentimos, vimos. E acaba que muitas pessoas são agressivas, ou muitas pessoas são melodramáticas, choram por qualquer coisa. Então você vê pessoas, ao invés de se levantarem, tomarem a sua posição e irem em direção ao seu destino, por não ouvirem a voz de Deus no seu espírito, elas acabam vivendo uma vida que eu vou chamar de uma vida almática, uma vida governada pelas emoções e pelas suas almas, e pela sua alma. E eu pergunto para você nessa noite, na tua jornada cristã, ou hoje, você é governado por quem? Você ouve Deus no seu espírito? Ou você ouve a voz da sua alma? Que é latente, te levando a esse lugar. Muito obrigado. Vamos dar um aplauso para o espírito, alma e corpo. E como a gente pode se tornar alguém que vai ouvir a voz do Espírito? Conhecendo Jesus. Jesus, em João capítulo 10, versículo 27, ele disse o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Queridos, a vida com Deus é conhecer Jesus. A vida com Deus, na verdade, é ter relacionamento com Jesus. E como nós podemos ouvir a voz de Deus? Como a gente pode, o nosso espírito, se tornar conhecedor da vontade de Deus? Pela palavra. Diga comigo, pela palavra. Porque aqui na palavra está os planos de Deus ao nosso respeito. Quando nós ouvimos a voz de Jesus, quando nós os fazemos conhecido por Ele, é porque nós estamos de acordo com a palavra, porque a palavra fala a verdade ao nosso respeito, a palavra fala quem realmente nós somos. Quando Jesus desceu as águas do batismo, João disse: ei, eu não sou digno de te batizar, tu és o Cordeiro, Filho de Deus, eu não sou digno sequer de amarrar a sandália dos seus pés, quanto mais de te batizar. Jesus disse para que se cumpra, e ele desce as águas do batismo. A Bíblia diz que os céus se abrem, e ele ouve a voz: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus guiou todo o seu ministério debaixo dessa verdade, dessa voz no seu espírito, que ele era filho amado. Queridos, quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós ouvimos a palavra, quando a Bíblia se torna a verdade de Deus em nosso espírito, nós vamos contra toda a mentira da nossa alma. Nós rejeitamos a mentira da nossa alma, nem os elogios, querendo nos colocar em um alto lugar, para trazer orgulho ao nosso coração, e nem as mentiras de que nós não valemos nada, de que nós não prestamos para coisa alguma, e de que você, com perdão da palavra, ouviu muitas vezes na sua infância: você é um vagabundo mesmo, você não serve para nada. A nossa alma não dita quem nós somos,
Aquilo que dizem ao nosso respeito não dita quem nós somos. Por quê? Porque tem uma verdade sendo dita em nosso espírito. Você é amado, você é filho de Deus, pagou-se um alto preço pela sua vida, o sangue derramado na cruz do Calvário foi suficiente para te dar destino e uma vida abundante. Os planos que eu tenho sobre a sua vida são de paz e não de morte. Então essa verdade começa a crescer em você, porque são verdades de Deus sobre a sua vida, são verdades que vêm do alto sobre a sua vida, e é por isso que Deus fala em nosso espírito, para que a nossa alma não tenha influência mentirosa e nem exagerada ao nosso respeito, porque a alma pode dizer que você é bom demais da conta, e que você realmente é incrível, quando na verdade você precisa se tornar mais quebrantado, mais humilde, para que você possa ser mais agradável diante das pessoas. A nossa alma pode nos enganar, mas a voz de Deus, quando caminhamos nessa terra, se você aprende a ouvir a voz dEle, e como nós aprendemos a ouvir a voz do nosso espírito? Pela palavra, pela oração e pelo jejum. Porque a palavra vai nos lavando das mentiras da nossa alma. A oração faz a gente falar com Deus, mas ouvir a Deus. E o jejum, ele faz com que você se enfraqueça na sua carne, para que o teu espírito possa ouvir mais a Deus. Hoje de manhã, enquanto orava aqui no culto, durante o louvor, por essa palavra, eu fiquei pensando, quando eu ouvi a voz de Deus audível? Eu não lembro de ter ouvido a voz de Deus audível em toda a minha vida. Eu encontrei Jesus aos meus 12 anos de idade. Mesmo nesse dia, eu não ouvi a voz de Deus audível. Porque muitas pessoas pensam que ouvir a voz de Deus é como nos filmes de Hollywood, uma voz impostada, uma voz daquela bem forte, de trovão. Mas eu tenho certeza que Deus fala comigo, porque Ele fala no meu espírito, algumas vezes de uma forma tão impressionante que eu começo a chorar, outras vezes Deus fala comigo de uma forma tão forte que eu chego a tremer, mas eu não ouço no meu ouvido, eu sinto no meu espírito. E na maioria das vezes, quando Ele fala comigo, Ele fala verdades que eu li em Sua palavra a meu respeito. Às vezes estou me sentindo um lixo, às vezes estou extremamente preocupado com coisas da vida, às vezes as pressões estão tão grandes que a minha alma está dizendo desista, não siga em frente, mas aqui dentro eu sei da promessa, no meu espírito eu lembro da promessa, aqui eu trago os sonhos do meu coração, eu trago os sonhos do meu espírito, as verdades que Deus falou, então eu me levanto e eu consigo perceber que Deus está cuidando de mim. Não é uma voz absurda, que você vai ficar impressionado, mas aqui dentro, você vai gerando um relacionamento. Cristianismo e evangelho tem a ver com relacionamento. Em parar para ouvir. Na quarta-feira, no culto profético, um pai chegou, ele estava tremendo, ele disse, pastor, estou sentindo muito a presença de Deus. Foi tão forte hoje que eu estou sentindo demais a presença de Deus que eu não conseguia ficar em pé. Você pode orar pela minha filha? Minha filha está enfrentando um câncer. Vencemos, retornou o câncer. E eu sei a história dessa família, amados dessa casa. Inclusive hoje estou muito feliz porque nós oramos algumas semanas, 2 semanas, acho que foi semana passada, pelo Maurício, que estava no hospital, não estavam encontrando qual era o problema. Hoje o Maurício está aqui e diz que está 100%. Cadê o Maurício? Me falaram isso, onde está o Maurício? Está lá atrás, diz que está 100%, Maurício. Glória a Deus, celebramos a Deus por isso, que bom que você está aqui. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Mas esse pai chegou para mim, ele tem um diagnóstico médico, que não é nada agradável, então a sua alma se enche de tristeza, se enche de dúvida, saca a esperança e entra a preocupação. É uma adoradora essa menina, e eu pedi, abra suas mãos.
eu não orei, Jesus cura, e eu posso fazer isso, mas na hora eu senti do Espírito de orar algo sobre ele. Eu disse: Pai, eu te agradeço, porque a filha dele, eu disse o nome dela, a filha dele vai ser vó de muitos netos, a filha dele vai ser mãe de filhos, a filha dele vai ser uma mulher que vai ser feliz no seu casamento, e ela é uma jovem de 19 anos, a filha dele, Senhor, vai ser uma ministra por anos nessa casa, porque eu sei que essas são as verdades do seu coração sobre ela. O que eu faço? Eu trago as verdades do Espírito, eu trago aquilo que realmente está no coração de Deus para aquela situação. Queridos, talvez você esteja esperando um filho e a única coisa que vem na sua cabeça são anos com tratamento para sair da esterilidade, mas no seu coração uma confiança de que Deus vai te fazer mãe de filhos. Então, continue ouvindo a voz de Deus e esperando no Senhor. Talvez você tenha filhos que não conheçam a Cristo, talvez você tenha filhos que não amem o Senhor e hoje te decepcionaram e muito. Talvez essa madrugada mesmo passaram longe da sua casa, envolvidos com drogas ilícitas, mas eu quero dizer para você, a verdade de Deus, a voz de Deus no teu espírito é que Ele será uma bênção na casa do Senhor, porque a palavra de Deus diz que você e sua casa servirão ao Senhor. Então o que você faz? A voz no Espírito é a voz de Deus, não das circunstâncias, não das situações. Quando a gente está enfrentando uma situação difícil, a gente pode ouvir a voz da alma ou ouvir a voz do Espírito. Se eu desistisse de ser um pastor, pelas vezes que eu tive igreja vazia, pelas vezes que as pessoas foram embora, pelas vezes que as pessoas não corresponderam, mas eu sabia, Deus havia falado conosco, eu te farei um pai de multidões. Queridos, quando Deus fala no teu espírito, mantenha-se em fé, mantenha-se em esperança. Jesus disse uma coisa, em João capítulo 6, 45, Ele disse assim: está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, disse Jesus, eles vêm a mim. Deixa eu dizer uma coisa, queridos, nós não somos mais amados por Deus porque somos cristãos. Nós não somos mais amados por Deus porque frequentamos uma igreja, porque estamos no culto de domingo, a detrimento de quem não vai a uma igreja. Nós não somos mais amados por Deus. E tem gente que coloca uma roupa de crente, uma cara de crente, e acha que é mais amado por Deus, porque ele faz as coisas direitinho, porque ele faz as coisas certinho. Deus não faz acepção de pessoas. Ele ama a pessoa que está na sarjeta, e uma pessoa que está lutando as suas áreas da carne, os seus desejos humanos, naturais, com aquele que está vencendo esses desejos e querendo se aproximar dele. Mas o que Deus faz diferença são das atitudes. É óbvio que uma pessoa que tem atitude correta vai ter colheita correta, e tem a ver com a semeadura. Quando você planta coisas boas, você vai colher coisas boas. Mas aí não tem a ver com Deus, tem a ver com uma escolha sua, é uma decisão. E é por isso que nós precisamos entender que Deus fala, é isso, Deus fala com todos. Deus fala com gente que está aqui, Deus fala com gente que está fora, Deus fala até dentro de uma balada. Eu estava pedalando com um rapaz da igreja esses dias, não conhecia a história dele. Perguntei, como que você veio parar na vida plena? Ele disse, pastor, foi até engraçado, porque fui crente desde pequeno, me desviei, fui para o mundo, fui conhecer as coisas lá de fora, e estava gostando, porque me dava prazer. Mas, numa festa de casamento, eu estava lá já alto, tinha tomado minhas beras, já estava lá naquele momento feliz, porque eu estava feliz ali, dançando lá no meio. E de repente, alguém chega, olha para mim e diz assim, escuta, esse colar que você está usando, como você conseguiu ele? Ele não teve coragem de dizer que comprou, ele disse, eu achei. Ele disse, você achou, e você faz tempo que tem ele? Faz. Você gosta dele? Muito. Eu sabia que você era um dos nossos. Como assim?
assim, quando eu olhei para você com esse colar, porque eu sou da Umbanda, e eu vi Xangô na tua vida. Ele falou, sai para lá, rapaz, eu sou de Jesus. Nessa hora, ele disse, pastor, na hora, a cerveja saiu da minha cabeça, tudo que tinha já saiu da minha cabeça. Eu falei, não sou desse troço não. Daí, ele voltou para casa e aquilo ficava, daí o rapaz disse para ele, não, mas eu sinto que Xangô está aí com você. Olha, eu sinto mesmo. Deus fala em todo lugar. Ele usa todo tipo de gente. Ele já usou até uma mula na Bíblia para falar com alguém. Quanto mais burro, ele não vai falar, né? Não, estou brincando. E ele disse que naquela noite, ele ficou a noite toda pensando, você tem isso, você pertence a isso. Naquele dia ele falou, Deus, eu preciso voltar para o Senhor, eu preciso voltar para o Senhor. E daí disse que uma pessoa aqui da Vida Plena que ficava convidando ele para vir direto, vamos lá, ele disse que achava um chato. Ele disse, meu Deus, mas que cara chato esse, já disse, eu não vou para a igreja, já fui de igreja, não gosto de igreja, e não sei o quê, mas nessa hora apertou o calo, e ele falou, eu acho que vou precisar de uma igreja mesmo. Diz que ele entrou aqui, ele falou, sabe o que é diferente? Sabe que a coisa não é como eu estava pensando? Ele entregou a vida dele para Jesus, e hoje está conosco aqui, e está com a gente aqui, mas Deus fala. Mas quando Deus fala, Ele quer apontar para Jesus. Ele quer fazer assim, venham a mim. Porque em Jesus, a nossa alma encontra descanso. Em Jesus a gente recebe o Espírito Santo que comunica o coração de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você que está aqui nessa noite. Deus vai preparar amigos, relacionamentos, pessoas que vão parar por você, porque Deus quer falar contigo e quer atrair você para uma verdade, para o plano original, para aquilo que Ele te chamou para viver, para você não ficar perdido no seu destino, porque Deus não vai te perder. Ele te ama e Ele quer você no centro da vontade dEle. Então nós podemos ouvir a voz de Deus e perceber que Ele está falando o tempo todo. Isaías capítulo 30 versículo 21 diz assim, quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá a você, esse é o caminho, siga-o. Queridos, Deus está buscando atrair todos para Ele, e Ele para em algum momento, primeiro para atrair para a salvação, porque Ele quer tirar a vida e o destino eterno, que uma pessoa pode estar longe de Deus eternamente. Mas a nossa jornada, a salvação é só uma porta. Depois nós aprendemos a ouvir a Deus para ter direções em nossa vida, direções que podem tirar a gente da rota, direções que podem nos fazer viver uma vida fora da vontade de Deus, escolhas de relacionamentos errados, atitudes equivocadas. Eu me lembro uma vez que eu e a Naine estávamos naquele momento em que a gente estava não concordando com algumas coisas. E eu me lembro que a Naine, ela é muito firme em algumas questões, mas ela sabe quando recuar, porque ela sabe que ela não me vence falando muitas coisas, ela precisa dar o meu tempo. E quando nós dois somos muito argumentativos em casa, então até a gente se alinhar nesses pensamentos, hoje a gente flui bem a coisa, mas até a gente se alinhar, era uma coisa, e ela sabia se calar, tinha muita sabedoria, mas um dia eu me excedi na discussão, eu falei asperamente, eu não abaixei a crista, eu realmente fui firme demais, e eu me lembro que ela falou, ok, é melhor pararmos por aqui, porque isso não vai dar certo, eu já não estou gostando até onde isso chegou, chega. E um sanguíneo nunca acha que chega, um sanguíneo tem que ir em frente, até que a pessoa, chega, tá bom, chega, mas eu me excedi, eu vou para o quarto, estava ali, eu vi que ela começou a orar, eu falei, bom, ela está orando, também vou orar, porque afinal de contas sou um pastor, então o pastor diz que tem que orar quando dá uns excessos assim, fui orar, e daí pior, fui ouvir a voz de Deus, e Deus disse, não com voz clara, mas disse no meu espírito, vá e peça perdão, vá e peça perdão. Gente, a pior coisa não é você ser o valentão, a pior coisa é você ter que pedir perdão, quando você foi o valentão, e chegar para isso e dizer, amor, perdão, eu errei,
eu falhei, eu usei palavras que não devia. E eu aprendi desde quando eu era muito jovem, quando você vai pedir perdão, você nunca chega e diz assim: olha, eu errei, mas você, e eu errei porque você, não. Ainda que a vontade era grande, dizer eu errei, mas você também podia baixar a bola, ficar, não. Então você ouve a voz de Deus, quer você vá para a direita, quer você vá para a esquerda, há uma voz dizendo qual caminho você deve seguir. Quem não ouve a voz de Deus, vai criando um ambiente destrutivo. Quem não ouve a voz de Deus, vai se tornando um tirano em si mesmo. Quem não ouve a voz de Deus, é um trator passando por cima de pessoas. Quem não ouve a voz de Deus, faz escolhas erradas, porque usam o bel prazer no momento em que você deveria fazer renúncias para preservar sua vida com Deus. Ouvir a voz de Deus em seu interior. Mateus capítulo 7, Jesus está falando sobre o grande sermão dele, o sermão da montanha. No versículo 24, ele está ensinando algo para nós. Ele diz: gente, portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. A pergunta é: aonde você está construindo a sua vida? Avalie bem hoje, aonde você está construindo a sua vida. Ele conta duas histórias, dois homens. Ele diz: tem um homem que está construindo a sua história na areia, e tem um outro que está construindo na rocha. O que está construindo na areia, esse é tolo, é insensato. O que está construindo na rocha é sábio. Por quê? Porque a calamidade vai bater na porta de todos, bons e maus. O luto pode bater na casa de todos, bons e maus. Jesus usa o exemplo das enchentes, chuvas que batem na casa daquele que constrói na areia e daquele que constrói na rocha. E Jesus diz que Ele é a rocha. Quando nós construímos a nossa vida, a nossa história em Cristo, nós podemos estar firmes, tendo a direção divina para seguir para o nosso destino. Quando a gente constrói nas nossas emoções, quando vem a primeira calamidade, há desespero, angústia, depressão, incredulidade, desistência. Um homem chamado Noé, ele não estava perto da praia, ele não estava perto de um grande rio, e de repente ele ouve uma voz que dizia assim: Noé, construa uma arca, porque eu quero salvar a humanidade, porque eles se afastaram de mim. E esse homem, porque ouviu a voz do seu espírito, ele decide começar a trabalhar. Lembra? Construindo uma arca longe do mar, construir uma arca longe de grandes rios, construir uma arca num lugar, porque a Bíblia diz que até então não chovia sobre a terra, as plantas eram regadas com orvalho, eles nem sabiam o que significava chuva, e esse homem decide acreditar na verdade de Deus em seu espírito, e ele trabalha ano após ano, pessoas zombando dele. Você vai esperar, você vai se manter em fé, você vai aguardar em esperança aquele que prometeu. E ele continuou ano após ano, até que um dia as comportas dos céus se abrem, as águas descem, e milagrosamente aquilo que ele esperou por quase um século, Deus cumpre. Deixa eu dizer uma coisa para você: saiba esperar na voz que falou no teu espírito. Espera nele, porque Ele é Deus que não falha, que cumpre. Aguarde no Senhor, mas aprenda
a desenvolver a voz dele com a palavra. Queridos, não fuja desse lugar, cansados ou não, cheio de atividades e agenda complexa, mantenha a voz de Deus. Coisa mais linda, quando eu vou viajar, eu vejo executivos indo para uma ou outra viagem de gravata, com a sua Bíblia aberta, ou com o celular, lendo a palavra de Deus. Você pode fazer isso em qualquer momento, porque é aí que você vai desenvolver o ambiente de ouvir a voz de Deus. Você quer ouvir a voz dele? Tenha relacionamento com ele. Vamos colocar em pé. Abra tuas mãos onde você está. Algumas pessoas que estão aqui, nós vamos participar da ceia daqui a pouco, mas eu gostaria de orar com você. Gostaria que a nossa equipe pudesse impor as mãos sobre a sua vida. Se você está ouvindo a voz da sua alma e isso está te levando para lugares destrutivos, se você está enfrentando batalhas tão grandes, que você diz: Deus, eu estou dando ouvido demais à minha alma, as minhas emoções estão me governando. Você está debaixo de tanta pressão que o teu corpo físico já está se tornando num nível de estresse, de ataque de nervos ou de crise de pânico. Alguns de vocês, Deus está chamando você de volta para Ele, porque você se afastou por ter dado ouvido à sua alma, mas Deus foi te buscar, e você veio aqui nessa noite, porque Deus te ama, e Ele colocou o desejo no teu espírito para você vir aqui, para que você pudesse começar uma nova história na sua vida. Se você está debaixo de tanta ansiedade, ou de uma batalha na sua alma, que você percebe que está perto do abismo, então nós queremos orar com você. Nós não temos muito tempo, preciso que a nossa equipe seja prontamente preparada, mas eu quero que você saia do seu lugar. Se você sente que essa palavra e essa chamada é para você vir para o altar, saia imediatamente daí e venha para cá, para que a gente possa orar com você antes da ceia. Meu Jesus, me leva para perto de Ti, me leva onde eu posso ouvir a Tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração, obedecerei. Tira meu coração. Líderes intercessores, rapidamente aqui à frente. Pois só na Tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Aos Teus pés, me leva onde eu possa ouvir Tua voz, me leva onde eu possa ouvir Tua voz, me leva onde eu possa ouvir Tua voz. Teus pés, oh, meu Jesus, me leva pra perto de Ti, me leva onde eu posso ouvir a Tua voz, pois quando eu escutar
do coração obedecerei. Cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Oh, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, oh, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Pai, nós queremos ouvir tua voz. Senhor, o desejo do nosso coração é aprender a ouvir sua voz e tirar toda a incredulidade. Senhor, tudo aquilo que nos impede de estarmos sensíveis ao seu coração. Senhor, nos dá discernimento, sabedoria para tomar as decisões corretas. Senhor, que amanhã, segunda-feira, o medo de não entrar nessa jornada seja quebrado e a esperança de que o Senhor nos conduzirá em amor, em graça, a seguir em nosso destino, tenha convicção em nosso coração. Nossa oração, meu Deus, é que o Senhor trabalhe em nós tudo aquilo que nós esperamos em nosso espírito. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Diga obrigado, Senhor. Diga obrigado, Jesus. Amém, amém.